Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Gelson França, e nós estamos aqui para mais uma aula de escola. Espero que você esteja bem, esteja conosco até o final dessa aula, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Me congrego na Assembleia de Deus Vinde, Fortaleza, Ceará, pastor José Saboia de Oliveira, tá? Depois de me apresentar, vamos dar início à nossa aula de hoje. E nós vamos estudar a lição de número 6, né? O filho é igual com o pai. A gente está ainda, né, falando a respeito da trindade, vamos dizer assim. A gente ainda não saiu praticamente do assunto, né? Nós ainda estamos debatendo. Por quê? Porque foi uma heresia tão forte, uma heresia que abalou tanto, né? Vamos dizer assim, a questão da doutrina da trindade, que nós precisamos, pelo menos o comentarista da nossa lição achou por necessário, né, destinar algumas lições, pelo menos eu entendo dessa forma, né, algumas lições para poder explicar ainda mais, né, a questão do o filho como sendo Deus, né, o filho agora como sendo igual ao pai. Exatamente para poder corroborar, fortalecer ainda mais a ideia de que o Filho, ele é sim Deus, tá? Então nós estamos ainda dentro desse contexto todo e nós vamos iniciar a nossa aula a partir desse momento. O texto áureo diz o seguinte: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, verso 8. Verdade prática diz, o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. E nós vemos isso aí, a gente já viu até na lição passada, corroborando com esse pensamento, com essa ideia. O João capítulo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, ele participou da criação, ele criou, ele não foi criado. E sem ele nada do que foi feito se fez e nem se sustenta, né? E nem se sustenta na criação, no universo. Por quê? Porque o Filho, ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta, inclusive, a criação. Então, nesse sentido, é que ele é o primogênito de toda a criação. É nesse sentido. E não porque ele tenha sido criado. E aí a gente está retornando, né, à aula passada, que a gente discutiu exatamente, aulas passadas, né, aula 5, se eu não me engano, onde a gente discutiu exatamente esse texto, ok? Então, bola para frente. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 10, verso 30 até o versículo de número 38. Então vamos fazer essa leitura juntos. Eu e o Pai somos um. Olha, começa dizendo, nós somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Por que vocês estão me apedrejando? Os judeus responderam dizendo-lhes: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha como os fariseus, eles consideravam aquilo que Jesus falava, quando ele dizia assim, eu e o Pai somos um. É como se os judeus, eles entendiam isso, entendiam que Jesus estava se igualando a Deus, né? E para o judeu isso era uma blasfêmia. Jesus morreu exatamente por conta disso, né? Então foi uma das principais acusações que Jesus recebeu no seu tempo, foi exatamente porque ele se dizia filho de Deus, tá? E o versículo de número 34 diz, respondeu Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele.
uma defesa direta de Jesus, né, da sua deidade, porque ele estava dizendo que era filho de Deus, né, então ele estava dizendo, já que vocês não acreditam naquilo que eu estou falando, acreditem pelo menos porque eu estou fazendo as obras semelhantes às que Deus faz, né, por que vocês não acreditam em mim? Então, é nesse sentido que o Senhor Jesus está fazendo a sua defesa, né, em seu favor, aqui nesse texto bíblico de João, capítulo 10, verso 30 ao 38. A introdução diz o seguinte: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar o Filho é igual ao Pai. Então, é o tema da nossa lição hoje, é um esforço que nós vamos fazer a partir desse momento, né? É mostrar para vocês que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. Então, aqueles que diziam, aqueles que falavam que Jesus ele não era filho de Deus e por conta disso ele era alguém inferior ao Pai, alguém inferior porque ele foi criado, né, acaba se contradizendo em si mesmo. E quando a gente pega textos bíblicos, onde Jesus Cristo, por exemplo, falou aí nesses textos que nós acabamos de ler, né, mostra claramente que Jesus é o Filho de Deus. E os judeus, os próprios judeus entendiam aquilo que Jesus estava falando. Então eles entendiam que Jesus estava se igualando a Deus. E esse era o entendimento que eles tinham. E não era um entendimento equivocado. Eles estavam realmente corretos. Ok? Então o embate de Jesus com os religiosos no templo de Jerusalém revela essa verdade. E é isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Eita, quase que não sai, né? Escriturísticos. Então a palavra-chave, unidade. Estamos falando de unidade, estamos falando de trindade. Trindade na unidade, unidade na trindade. É isso que nós vamos falar, continuar falando, né? Então vamos lá. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. O conceito bíblico do pensamento judaico implica igualdade com o pai. Eu queria até mostrar esse versículo de Mateus capítulo 23, né, versículo 29 até o versículo número 31. O conceito de filho no pensamento judaico implica igualdade com o pai. Vou repetir. O conceito de filho no pensamento judaico implica igualdade com o pai. Então, o que ele está querendo dizer? Esse era o pensamento judaico. O filho é igual ao pai. Aí ele mostra um texto bíblico para poder corroborar, para poder mostrar, para poder afirmar exatamente isso que nós estamos dizendo agora. Então, o texto é de Mateus capítulo 23, versículo 29 a 31, que diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então, existia esse entendimento, né? Existia esse entendimento na cultura judaica que o filho é igual ao pai. Senão, eles não procurariam, por exemplo, se defender de tudo aquilo que os seus pais fizeram com os profetas épocas atrás. Mas Jesus mostra, né, que eles tentam se defender, eles tentam dizer, nossos pais fizeram isso, mas se nós existíssemos naquele tempo, nós jamais compartilharíamos ou nos associaríamos, como diz o texto, com aquilo que eles fizeram. E Jesus disse, olha, isso testifica, o argumento de vocês testifica que vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. Existem implicações, né? Mas existem implicações deles, né, ser uma geração de pessoas, de filhos de pais que mataram profetas.
E quase que semelhante eles vão fazer. Né? Por exemplo, eles vão matar Jesus. E são filhos. E a gente entende o quê? Que no Antigo Testamento, matar profetas, né, passava muito pelo não entendimento daquilo que os profetas estavam afirmando e estavam dizendo. A morte dos profetas está mais relacionada à não compreensão da sua mensagem, assim como Jesus, que veio no Novo Testamento, também pregou o Evangelho, mostrou a salvação, mas não foi compreendido e morreu porque não foi compreendido. Isso são as implicações, mas o que nós precisamos entender aqui, e é o que a nossa lição está pretendendo, é o filho, mais uma vez, né, o pensamento judaico de que o filho é igual ao pai. O filho é igual ao pai, o filho é como o pai. Tá? Esse era o pensamento judaico. E esse pensamento judaico é importante para a nossa lição, é importante para entendermos a nossa aula, é importante para entendermos, compreendermos a nossa lição. E é o que nós vamos continuar, certo? Vamos continuar nesse entendimento. A gente precisa realmente entender ainda mais o que o comentarista e a lição está querendo nos passar. Então vamos lá. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso por ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que te visites. Esse paralelismo é sinônimo ou sinonímico em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. Né, com outras palavras. Então, a ideia de homem mortal é repetida como filho do homem. Então, homem mortal, filho do homem. Outro exemplo, né, para mostrar isso, se encontra nas palavras de Jesus. Assim vós testificais, a gente já explicou isso. Né? Assim vocês testificam que vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. Então, mostrando aqui claramente essa ideia, esse pensamento que existia, como eu falei, vou repetir, judaico, de que o filho é como o pai e o pai é como o filho. Então, são iguais, tá? Então, assim vós testificais, olha o que Jesus falou, né? Que sois filhos dos que mataram os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Eles se consideravam, então eles se defendiam. Peraí, vamos nos defender. Estamos dizendo aí que os profetas... Os nossos pais mataram os profetas. Mas se nós existíssemos na época, nós não nos associaríamos a essa barbárie que fizeram com os profetas. Né? Então eles estavam se defendendo e ao mesmo tempo estavam se igualando aos seus pais. Significado teológico. Indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado de Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus. E veio de Deus. Então ele é chamado de Deus porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Quando Jesus declarou também, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. São as mesmas obras. Outro texto bíblico, isso aí está em João capítulo 5, verso 17, né? Estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entendem claramente com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João capítulo 5, verso de número 18. Então, cara, olha, presta bastante atenção. Eles entendiam, os judeus, os fariseus da época de Jesus, entendiam que Jesus estava se comparando com Deus. É por isso que eles queriam pegar em pedra, é por isso que eles queriam matar Jesus. Porque eles entendiam que Jesus estava se igualando a Deus. Eles entendiam que Jesus estava se fazendo Deus. Então, esse era o entendimento. Então, nós temos... o significado teológico é esse. Eles entendiam... Os fariseus entendiam que Jesus estava se igualando a Deus.
O Filho de Deus, a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol ao meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. Texto sagrado. O texto sagrado, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade ao cetro do teu reino. É o mais crucial, pois é uma citação direta do Salmos 45, verso 6 e 7. É importante prestar atenção naquela passagem conhecida dos crentes: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Olha aí o salmista, né, falando. Por isso, Deus é como se Deus estivesse aqui. Estivesse aqui do meu lado, né? Ou quer botar? Como se Deus estivesse aqui do meu lado. E etc. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Tá entendendo? Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola dos Hebreus traz a explicação e revela que Deus nessa passagem é uma referência a Jesus. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural. Mais uma vez, a doutrina da Trindade. A unidade de Deus é plural. Certo? Muito bem, Gilson. Então a gente precisa entender aqui nesse primeiro tópico, fazendo aqui um resumo rápido. Primeiro, o entendimento judaico de que o Filho era igual ao Pai. E a gente pegou alguns textos, inclusive textos de Jesus e textos, né, de Jesus se referindo aos fariseus porque eles mataram o profeta, e eles se defendendo, porque eles diziam que se existisse na época, não teria feito aquilo que seus pais fizeram, se identificando com seus pais. Ele se identifica, ele se iguala ao seu pai. Então, quando Jesus diz Filho de Deus, essa expressão ela é carregada de divindade. 2. Eles compreendiam o sentido teológico do que isso significava. É por isso que nós temos o texto que diz, né? Olha, você está se igualando a Deus quando você se chama Filho de Deus. Quando você diz, eu e o Pai somos um, eles pegam em pedras para poder atirar em Jesus e matar Jesus, porque Jesus está se comparando a Deus. Então, teologicamente, eles entendiam que quando Jesus falava Filho de Deus, ele estava se referindo ao próprio Deus. Muito bem. Agora vamos para o nosso tópico de número 2. A heresia do subordinacionismo. Então, o subordinacionismo é toda a doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou a um Deus secundário ou menos divino que o pai. O monarquianismo dinâmico, ou acionismo, e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes, em 185 a 254 a.C., foi o período que viveu, foi o seu principal mentor. Na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Bíblia, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Nicéia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseavam no mesmo Orígenes. Segundo seus escritos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. O Filho é subordinado ao Pai e o Espírito Santo é subordinado ao Filho. Então é por isso que cunharam
essa expressão, né? Subordinacionismo, ou seja, o filho é subordinado ao pai e o Espírito Santo é subordinado ao filho, né? Então ele pensou algo nesse sentido, certo? Então, no entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. A Bíblia revela a igualdade. Eles são iguais. Quando Jesus ele foi batizado nas águas, nós vemos a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo ali naquele momento, o Filho sendo batizado, o Pai dizendo, esse é meu Filho amado em quem me compraz, e o Espírito Santo descendo sobre ele como uma imagem, uma figura corpórea, como de uma pomba. Tá? Então nós temos ali a participação das três pessoas da Trindade. Muito bem. No período pré-niceno, o subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3, uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo. Então a gente entende o quê? Que essa tentativa de você criar a hierarquia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você criar subordinações, né? Um filho se subordinar ao Pai e o Espírito Santo se subordinar ao Filho, é uma maneira desesperada e equivocada de querer defender o monoteísmo, de que Deus como diz o Antigo Testamento, olha Israel, teu Deus é o único Deus. E a gente mostra, através da doutrina da Trindade, que a Trindade não fere a unidade, ou não fere o monoteísmo de forma mortal, né? Não. Né? O que é que diz a Trindade? A Trindade diz que nós temos três pessoas diferentes entre si, mas com a mesma substância divina. Não estamos falando de três deuses, estamos falando de unidade. Os três são Deus, mas Deus em forma de três pessoas distintas, mas o mesmo Deus, a mesma substância, o mesmo Senhor, tá certo? Então é nesse sentido, Jesus, é muito complicado entender a doutrina da Trindade. Eu acho que tem lá, quando a gente estudou sobre isso, o Deus triuno, a gente viu que o próprio comentarista diz, olha, realmente é complicado, racionalmente você entender essa situação, realmente é complicado. Eu acho que a grande complicação também das heresias é quando você tenta racionalizar esse mistério. Esse mistério não dá para ser racionalizado. E quando você racionaliza, você diminui alguém, você vai diminuir o Filho, você vai diminuir o Espírito Santo para poder deixar o Pai como sendo o Deus do monoteísmo do Antigo Testamento. Então corre-se o risco. Então o comentarista na lição ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz que nós precisamos colocar nossa fé em ação também para compreender e ser humilde o suficiente também para dizer que nós não entendemos tudo. Não dá para entender, por exemplo, esse mistério. É um mistério. O Pai, o Filho e o Espírito Santo ser uma só pessoa. Melhor dizendo, ser só o mesmo Deus. Né? Desculpa aí. Não é só uma pessoa, porque é o que eles acreditam, né? É a mesma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, mas a mesma substância. Essa é a doutrina da Trindade, tá? Então, eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. E isso, eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Então, é isso que eles fazem, ok? O método usado pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica, tá? Então vamos lá. A gente já falou, né, que os judeus entendiam quando Jesus dizia que Deus era seu pai, né, o Nazareno estava se igualando com o pai, eles entendiam isso. João capítulo 5, verso 18, por essa razão os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Então eles entendiam isso. Muito bem. Mas o texto que eu queria mostrar para vocês é esse aqui. Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Romanos 1, do versículo 1 ao versículo número 4.
Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas suas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então, ele encarnou, nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder. Então, Paulo está dizendo aqui, ele é filho de Deus, ele é Deus, e ele é filho de Deus em poder, igualando mais uma vez, né, o Deus Pai ao Deus Filho, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Muito bem. Muito bem, vamos lá, vamos voltar para o nosso texto. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando de passagens do Novo Testamento para que apresentam o Senhor Jesus como homem, e descartam e consideram as que afirmam ser Jesus Deus igual ao Pai. Então eles, mais uma vez, né, quando eles vão pensar, eles vão ler a palavra de Deus, eles dão ênfase maior, e aí, né, acaba que as heresias surgem exatamente por causa desse motivo também, né, dão mais ênfase ao Jesus homem do que o Jesus Deus. E a Bíblia fala que Jesus não é somente homem, Jesus é homem também, mas também Jesus é verdadeiramente Deus, né? E nós já mostramos muitos, já estudamos bastante lição 5, lição 4 também. Então a gente já vem estudando esses textos bíblicos, tá? Muito bem. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? Como é que eles se apresentam para nós no dia de hoje? Então vamos lá. No contexto islâmico, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro doutrinário, né? Esse texto aí de Filipenses capítulo 2, né, que diz, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, tornando-se a semelhança de servo, e na semelhança de servo ele morreu, ele foi à morte de cruz, né? Mas Deus o exaltou sobremaneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas Deus o exaltou sobremaneira que ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então, esse é dessa forma que o texto fala, tá? Então, o Alcorão afirma que é blasfemo dizer que Jesus é filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é filho do Deus Altíssimo. A expressão filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade. E não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus ele foi concebido, não segue o mesmo padrão de isso é bem entendido e compreendido. Está claro nas Escrituras do Novo Testamento. Jesus nasceu do Espírito Santo, embora tenha a participação de Maria, né? Muito claro isso, né? Infelizmente, distorcem a palavra. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? O movimento das testemunhas de Jeová. A gente falou do maometismo, do islamismo, né? Agora vamos falar do movimento das testemunhas de Jeová. Eles confessam publicamente que crê na existência de vários deuses, né? O Deus Todo-Poderoso Jeová, depois o Deus Todo-Poderoso Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não pode ser Deus. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós para Ele. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidores de um Deus falso. Muito bem. Para nós concluirmos a nossa lição, espero que eu possa ter clarificado, trazido o entendimento, o cerne, né?
que esse subsídio traga um resumo e um entendimento do texto, dos textos que nós acabamos de ler e do que o comentarista realmente quer passar através dessa lição, tá? Então a conclusão é o seguinte: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Jesus, vou repetir, Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, não porque foi criado, mas sim porque é da mesma substância com o Pai. Muito bem, pessoal, quero aqui desde já agradecer a todos vocês que compartilharam, estão até agora conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida. Continue acompanhando o canal, nós vamos aí expor mais vídeos para vocês, tá? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.